Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar das últimas notícias do nosso Vasco. Vamos comentar aí as últimas notícias do Vasco, né? E o Vasco ontem já se reapresentou para o time que vai disputar o Campeonato Carioca, né? O elenco do Campeonato Carioca, pelo menos o início do Campeonato Carioca, se reapresentou ontem. Olha, tinha jogador profissional no meio que se reapresentou junto. Teve jogador que eu acho que deveria ter se reapresentado, mas não se reapresentou. Vamos bater um papo sobre essas representações e também vamos falar de um time provável para a estreia contra o Nova Iguaçu. A gente não sabe ainda se vai ser dia 11 ou dia 12 de janeiro, porque a Federação do Estado do Rio de Janeiro é refém da Rede Globo. Então a Globo não definiu ainda o horário da partida, não tem tabela. Ninguém pode saber o que vai fazer, não tem escala, não tem nada, porque a Federação ainda não definiu. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Antes, deixa eu pedir o seu like ele é muito importante para o nosso trabalho. Pedir para que você, se não for inscrito no nosso canal, que você se inscreva, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Não esquece de deixar o like. Como falei, o like ele é muito importante, porque com o like o canal cresce, né? Tem novos vascaínos, mais pessoas assistem o vídeo e o canal vai crescendo. E não paga nada, né? Você clica aqui embaixo no like, dá um joinha e já está tudo certo, já está ajudando a gente a beça, tá legal? Vamos falar sobre essa história aí da representação de ontem, dos jogadores e do elenco que o Vasco montou para poder disputar o início do Campeonato Carioca. Eu vou, em cima do time que foi apresentado, eu vou montar um provável time, né, que deve começar o campeonato. Vamos falar sobre isso. Bem, mas antes da gente comentar sobre a galera que se apresentou ontem, qual time provável que deve começar o Campeonato Carioca, daquele recado da super promoção do sorteio da camisa oficial do Vasco, né? Que você pode participar, basta adquirir uma cota de valor de R$5 através do LivePix. O link do LivePix está aqui no primeiro comentário fixado. Se você quiser adquirir mais de uma cota, eu não quero uma cota, eu quero participar do sorteio com 10 cotas. Você faz o LivePix R$50. O que é importante, quando você clicar no link do LivePix, você vai para uma página, você não vai para o seu banco, você vai para uma página do Gigante Vascaíno. E nessa página, no site do Gigante Vascaíno, você vai colocar o seu nome e o seu WhatsApp com o DDD. Por quê? Se você vencer o sorteio, eu preciso entrar em contato com você para entregar a camisa na sua casa, sem custo de frete, sem nada. Para participar é fácil, só clicar no link e você já participa. Agora, quem é membro do canal não precisa clicar no link do LivePix. A sua mensalidade de membro, você já recebe um cashback, um retorno do valor da sua mensalidade, um triplicado valor do quanto você paga, você recebe o triplo do valor que você paga, convertido em cotas para poder participar. Tá falado? Dito isso, vamos lá. Ontem, uma galera se representou no CT Moacir Barbosa para começar a preparação para o jogo de estreia contra o Nova Iguaçu, que deve ser entre o dia 11 ou o dia 12 de janeiro. É mais provável que seja dia 12, mas depende da Globo, a federação não conseguiu definir ainda. Aquela organização natural do futebol carioca, aquilo que é bacana no futebol carioca, a desorganização sempre fez parte do futebol. Diz que é charmoso, deve ser charmoso por causa disso, por causa da bagunça que é. Eu não vejo isso charme, eu acho que isso é bagunça. Mas vamos lá. Os caras que se apresentaram, que o Vasco convocou para se apresentar para começar o Campeonato Carioca, é um misto de sub-20 com profissional. Vamos ver lá, olha só. Goleiro. Nós se apresentou o Alan, Cadu, Pablo e Thiago. O Pablo foi terceiro goleiro a temporada toda no profissional. Então, o Pablo sai na frente dessa galera toda aí. Laterais, tanto direito como esquerdo. Nós temos o Alex, o Alisson, o Melim, o Paulo Ricardo, o Riquelme e o Vitor Luiz. Paulo Ricardo é o Paulinho, lateral direito da base, chegou a jogar um jogo no profissional e tal, 1 ou 2 jogos no profissional. O Riquelme é o nosso Riquelme, o antigo Riquelme, lateral esquerdo, seleção brasileira, que se quebrou no Vasco, aí voltou, não conseguiu voltar a jogar mais, não foi bem. Aí o Vasco emprestou ele pro Sport, chegou no Sport, ele falou que estava magoado com o Vasco, de tudo que ele e a família dele passaram no Vasco, enfim. E aí não conseguiu jogar também no Sport. Agora deve estar magoado com o Sport também, se bem que o Vasco pisou na bola com o Riquelme. Isso é uma verdade. O que o Vasco fez com o Riquelme não se faz. Mas passou, né, cara? Ele é jogador do Vasco. Tem que ter mais cuidado para falar. Ele tem contrato com o Vasco. O Vasco está pagando o salário dele. Então ele se apresentou e deve ser banco. Desse time ele deve ser banco porque o Vasco levou o Vitor Luiz. O Vasco renovou o contrato do Vitor Luiz, que acabou agora em dezembro. O Vasco renovou por mais 2 anos. E o Vitor Luiz vai jogar nesse time que vai iniciar o Carioca, porque o Vitor Luiz jogou muito pouco em 2024, então ele está bem, está descansado, ele vai para o jogo, vai começar o Carioca. O zagueiro, Caio Júnior,
base, Luiz Gustavo, Lincoln e Wallace. E aí agora eu vou até fazer uma minha-culpa, porque tinha saído uma relação dos jogadores do Vasco para a Copinha e o Luiz Gustavo e o Lincoln estavam inclusos. Eu não entendi nada. Eu falei, pô, como é que você vai botar jogador da Copinha, o Luiz Gustavo e o Lincoln na Copinha? Só se o Vasco quer vender os caras e não vai dar chance para os caras jogar no Carioca, isso não faz sentido. Achei até que o Vasco ia começar o Carioca com Souza de zagueiro para ver qual é. Que eu senti uma falta aqui agora do Souza, né? O Souza não jogou nada, jogou 5 partidas, nem jogou 5 partidas inteiras. Por que o Souza não tá nessa relação? O Souza tinha que ter voltado antes, cara. Já tinha que estar treinando. O Souza não tá bem. Ele é um cara que tinha que voltar antes. Senti falta do Souza nessa relação. Mas tudo bem. O Vasco deve ir com um zagueiro e aí foi legal. O Vasco fez o certo. O Luiz Gustavo e Lincoln tinham que estar na relação já do Carioca e não mais de Copinha, né? Volante, Vasco tem o Bernardo, o De Luca, que voltou pro Vasco, né, do empréstimo, o Lucas Eduardo, o Luiz Felipe, Zé Gabriel, voltou, o Zé Gabriel é do Vasco, cara, voltou, e o Zé Gabriel, são os volantes. De meia, nós temos o Diego Armed, o Estrela, o JP e o Rafael. Atacante, nós temos Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, Davi Nunes, GB, Maxwell, Serginho Kossova, ele, o cara do gol que manteve o Vasco na Série A contra o Bragantino, e o Warley, né? Então, esses são os convocados para começar a preparação para o Campeonato Carioca. Dentre eles, alguns saem na frente, porque eu creio que vai começar a jogar no time, o treinador é o Ramon Lima, da base, né? Então, até na capa do vídeo está o Ramon Lima. Então, eu creio que vai começar a jogar, a prioridade vai ser aqueles jogadores que já têm experiência no profissional, jogadores que são mais rodados. Então, pô, você vai começar, você não vai entrar com o Hamed, você vai entrar com o Estrela ou com o JP. Entre Estrela e JP, eu acho que vai entrar o Estrela, se os dois estiverem disputando a mesma posição. Na volância, vai entrar o De Luca, vai entrar Zé Gabriel, lateral esquerda vai ser o Vitor Luiz, o goleiro vai ser o Pablo, um goleiro que treinou com os titulares, com os profissionais 2024 inteiro, era o terceiro goleiro, era o Léo Jardim, o Keiler e o Pablo, e às vezes o menino que está na seleção brasileira, esqueci o nome dele agora, um cabeludinho, ele vinha com o goleiro também, Felipe Gabriel vinha também e tal, mas está na seleção brasileira, senão ele estaria, eu acho que nessa relação aí, mas não, então vai o Pablo, ok, bacana, o House, que estaria voltando de empréstimo, vai ser emprestado novamente, já tá certo, o empréstimo do House nem foi colocado nessa relação. Então eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Em cima disso, eu coloquei o mesmo esquema que o Carille gosta de jogar, um 4-2-3-1, né, que era o esquema do Paiva. E aí eu em cima desse esquema do 4-2-3-1, acho que o Ramon Lima vai repetir o esquema que vai ser o do profissional, provavelmente o profissional vai jogar no 4-2-3-1, o Carille gosta de jogar no 4-2-3-1, a base do Vasco também já jogava no 4-2-3-1. Em cima disso, em cima dessa situação, eu elaborei um time que eu acho que é o que vai começar o Campeonato Carioca. É uma suposição, claro, é uma hipótese, mas eu acho que dá pra gente brincar aqui, dá pra gente fazer um futebol manager e eu acho que é isso mais ou menos. Se não for isso, é muito próximo disso. Então, qual foram os meus critérios? Jogador que tiver mais rodagem no profissional e dentro de um esquema 4-2-3-1, quem se adapta a cada posição. Então, vamos lá. Então, aí eu coloquei o seguinte time, ó, Pablo no gol, tá lá. O Paulinho vai ser o lateral direito, o Vasco quer testar esse menino na lateral direita, eu vejo que o Vasco tem interesse no garoto, né? Até porque o Vasco está precisando de um outro lateral. O Vasco hoje tem o Puma e o PH, se o Paulinho se destacar vai ser muito bem-vindo, uma opção na base, vai preencher ali o elenco, vai ser uma boa opção. Aí vamos ver se os caras vão mesmo, né? Vamos ver agora jogando contra profissional, o Lincoln e o Luiz Gustavo vai ser a dupla de zaga titular, até porque os dois vêm treinando com o profissional mais na metade do ano de 2024, desde maio que eles vêm treinando com o profissional, então eles devem começar jogando como zagueiros, né? Vai ser ele, o Lincoln e o Luiz Gustavo, vai ser bom pra gente olhar esses zagueiros de perto. Eu gosto muito do Luiz Gustavo, gosto muito do Lincoln também, mas acho o Luiz Gustavo um zagueiraço, né? O lateral esquerdo vai ser o Vitor Luiz, não vai ser o Riquelme, vai ser o Vitor Luiz, né? Vai ser o Vitor Luiz. Os dois volantes vai ser o De Luca e o Zé Gabriel. Claro que isso aqui é em cima do que se representou ontem. Se até a estreia o Vasco conseguir emprestar o Zé Gabriel, não vai entrar mais o Zé Gabriel, claro. O De Luca não vai entrar, esses caras estão abertos para ser emprestado, com exceção do Vitor Luiz. Vitor Luiz vai jogar. O Vitor Luiz renovou o contrato para continuar no Vasco, ok? Vitor Luiz vai continuar no Vasco. Agora, Zé Gabriel, De Luca e Serginho Kosovo são dúvidas que o Vasco tem. Então, tá aí, tá no elenco, tô pagando, tem que jogar. Não botar o cara para jogar no Carioca. Então vai ser o De Luca,
que vai fazer o seu segundo Carioca, jogou no último, né? Jogou até de 10. De Luca Desolante, Zé Gabriel e o Estrela, que tá voltando. Acho que o Estrela vai ser esse 10 aí do time. O JP vai ficar no banco. Na ponta direita, o Bruno Lopes. Na ponta esquerda, o Serginho Kosovo, ou invertendo, Kosovo na direita e o Bruno Lopes na esquerda. E o ataque, o GB, né, que já jogou no profissional. Eu acho que esse é o time do Ramon Lima, que deve estrear no Campeonato Carioca. Eu acho que é um time razoável para bom. É um time que dá para fazer frente, né? Eu acho que dá. Tem jogadores experientes aí. Eu não sei como é que é o Pablo. Não lembro do Pablo jogando. Eu tenho uma recordação do Pablo muito ruim numa copinha, eu vi ele levando uns gols assim bobo, é uma recordação que eu tenho dele, mas o cara deve ter evoluído, ele era muito novo, eu acho que foi pra copinha naquele ano com um misto de sub-20 com sub-17. Ele era o cara do Sub-17, o Felipe Gabriel ainda era Sub-16, e aí o Pablo assumiu ali e tal, o Raul teve que ir pro principal, o Raul que era o titular do Sub-20, o Raul foi para treinar como profissional e ele foi pra copinha, e eu não gostei do Pablo naquela época, mas o jogador evolui, o jogador amadurece, né, um moleque de 16, 17 anos para hoje, um cara de 19, 20 anos, é diferente, né, esses 3, 4 anos pesam mesmo, né, é a formação do jogador, então eu espero que o Pablo hoje esteja bem, treinou aí com um profissional metade do ano, pode ser horroroso, né? Eu não sei. Vamos ver, para mim a grande incógnita é o Pau. Acho que desses jogadores todos que estão aí nesse time que eu montei, o único que eu não conheço bem assim jogando é o Pablo. Paulinho, eu conheço ele antes da contusão, estava muito bem, estava voando, já havia até uma especulação, zum, para que ele assumisse a titularidade da lateral direita do Vasco, mas ele se machucou, quebrou, ficou mal, e agora se recuperou, tá de volta, tomara que ele esteja bem, né? Fisicamente bem, com confiança, porque voltar de contusão, ainda mais jovem, é complicado, sua primeira contusão, grave, e aí fica aquela dúvida, será que eu vou me machucar de novo? É normal, é natural, é do ser humano, ainda mais do menino que está começando, é muito natural, mas tomara que deslanche, que vá tudo bem. O Lincoln e o Luiz Gustavo, eu quero ver jogar, e eu acho que é importante deixar os caras jogar, dar rodagem para os caras, deixa esses caras jogar, vamos ver como é que eles vão se comportar, de repente não vai dar para a pessoa, o Lincoln e o Gustavo faz um baita de um carioca, o time principal diz que só vai estrear no primeiro clássico contra o Fluminense, lá acho que é 6 de fevereiro, chega a 6 de fevereiro, Luiz Gustavo e Lincoln são peças assim, principais do time, pô, o João Vitor vai ter que cavar para jogar, cara, vai ter que rema para jogar, Lucas Oliveira, Lucas Ferreira, essas troças que o Vasco está trazendo, vai ter que remar para jogar, então tô torcendo muito para Luiz Gustavo, principalmente o Luiz Gustavo, o Lincoln também, mas principalmente o Luiz Gustavo, porque a gente não tem ninguém com o pé esquerdo ali, que agora que a saída do Léo Pelé, que esses caras se firmem bem, que seja uma grata revelação, que dê segurança a essa zaga do Vasco. Tô torcendo muito, cara, tô ansioso para começar logo o campeonato só para ver Luiz Gustavo e Lincoln, quero muito ver esses meninos jogar. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz vai dar aquela segurança na zaga, é o cara que vai ditar linha de impedimento, é o cara que vai gritar, é o cara que vai orientar ali atrás, é um cara que tem experiência. Os dois volantes, se ficarem no Vasco, porque eu não acredito que os dois fiquem, o De Luca e o Zé Gabriel, acho que o Vasco vai conseguir emprestar esses caras se Deus quiser. O problema do Zé Gabriel, do De Luca e do Serginho Kosovo são as luvas, o Vasco deve luva desses caras da época da Série 7 Partner. Só pra vocês terem uma ideia, a luva do Zé Gabriel que o Vasco ainda deve é 3,5 milhões. O cara que faz um contrato desse é um criminoso, cara. O seu Lúcio Barbosa lá, que renovou o contrato, que faz um contrato com o Zé Gabriel, dando luvas de renovação de 3,5 milhões. Porra, esse cara diz que é Vasco. Ah, eu sou Vasco desde pequeno. Porra, tu é Vasco, cara, você faz um negócio desse, 3,5 milhões de euros, não tem noção. Olha, 3,5 milhões pro Zé Gabriel. Aí o Vasco não consegue se livrar do cara, porque ninguém quer assumir isso. Então o Vasco vai ter que pagar salário pro cara, vai estar tentando emprestar o cara, ver se ele pega. Alguém pega o Zé Gabriel para levar o salário, pago aí o salário, ou então pago parte do salário, e o Vasco tentar organizar essas luvas, porque a luva vai ter que pagar, ele estando no Vasco ou fora do Vasco. Então o Vasco vai ver se consegue conversar com o Zé Gabriel. Eu acho que a tratativa que está rolando é essa, de reduzir
reduzir o salário do Zé Gabriel e complementar com parcelas da luva. Vamos ver se o Zé Gabriel aceita, cara. Tomara que ele aceite, que ele seja um bom menino, um bom rapaz. Ele tá meio sem mercado, né? Ele não consegue se colocar em clube nenhum. Foi jogar no Curitiba, não deu certo. Curitiba devolveu ele. Ninguém tá querendo o Zé Gabriel. Vamos ver se o Vasco consegue emprestar o Zé Gabriel e o Serginho Kosovo e o De Luca novamente até acabar o contrato desses caras. Eu acho que só tem gente que acaba só, acho que o Zé Gabriel é 2026. Então tem 2 anos ainda para se arrastando com o Zé Gabriel. Tem que verificar o tempo do contrato, mas é complicado você dever uma luva de 3,5 milhões para esses caras. Então os volantes eu acho que vai ser Zé Gabriel, De Luca. Uma pena, porque eu queria ver o Lucas Eduardo, mas não tem como. Você tem Zé Gabriel e De Luca no elenco, os caras têm que jogar. Ganhando o salário que os caras ganham, tem que jogar. Aí não tem jeito. Mas eu acho que se o Vasco emprestar esses caras, o Lucas Eduardo é o bola da vez, assim como o JP vai assumir. Se emprestar os dois, se o Vasco empresta o Zé Gabriel e o De Luca, entra Lucas Eduardo e JP. Eu acho que o Vasco está bem servido aí. O ataque, que você tem muitos jovens no ataque, né? Esse meio atacante e ataque, o Vasco tem muito jovem. O único experimentado é o GB, que já jogou no profissional, e o Estrela, o resto tudo é muito novo. Então, se o Serginho Kosovo sair, o Vasco vai ter que entrar aí com o Maxime, com a Alegria, que está no banco, a Alegria está nesse banco aí também. Enfim, cara, vai ser uma curiosidade ver esse time jogar. Eu espero muito que o Vasco se livre do Serginho Kosovo, do Zé Gabriel e do De Luca. Principalmente do Zé Gabriel e do Serginho Kosovo. O De Luca, coitado, deixa ele lá um pouquinho. Então, agora, se tiver chance, opção de emprestar, de vender, claro, tem que sair, porque é uma despesa, né? Você ficar pagando o jogador e que não vai te dar retorno esportivo. Não tem por que você ter um cara desse no elenco. São 3 horrorosos que estão aí no elenco. Então, o Vasco tem que ver se consegue se livrar mais um ano desses caras, ver se consegue emprestar. Está no início ainda, né? Nós estamos no final de 2024, então calma, dá tempo ainda. O Vasco fez 2 negociações importantes essa semana. A saída do Léo Pelé e do Maicon, né? Foram coisas importantes, 2 saídas importantes. Vai dar uma aliviada não só na folha, mas na qualidade esportiva. Agora tem que trazer jogador que joga. O papo de trazer Balbuena, não me agrada o Balbuena, mas enfim, vamos ver o que o Vasco vai arrumar aí nesse início do ano. Mas enfim, os movimentos estão indo para um time que está quebrado, que sem grana, um time que está vendendo a ideia de que só pode pegar jogador que esteja livre no mercado. O Vasco está conseguindo mais ou menos se organizar. A vinda do Tietê é um bom nome, é um excelente nome. Se o Balbuena vir, é um nome de peso. Se está jogando, não sei, diz que está indo muito bem lá no Dínamo, né? Lá em Rússia, né? Na Rússia, enfim, não sei se o cara vai conseguir voltar a jogar. O futebol do Brasil é mais rápido, um jogo mais rápido, não sei. Vamos dar tempo ao tempo. Eu não acho um bom nome, mas se vai buscar um cara de nome para dar uma moral na zaga, pode ser que o Balbuena seja um nome. Enfim, não me agrada, mas é o que parece que é o que a gente tem. Mas o Vasco está negociando ainda. Se o Dínamo falar, olha, tem que casar um dinheiro, o Vasco acaba a negociação, o Vasco se afasta na hora, porque falou que tem que colocar dinheiro, o Vasco tem uma alergia braba. Inclusive, o São Paulo está ameaçando entrar com transfer ban na FIFA, que o Vasco ainda não acabou de pagar o Léo Pelé. A C7 Partes comprou, pagou algumas parcelas e não pagou o restante do Léo Pelé. O associativo agora, com a venda da Transparência, vai ter que costurar esse dinheiro para dar para o São Paulo uma parte aí. Eu não sei quanto o Vasco ainda deve, mas o Vasco pagou o Léo Pelé 16 milhões de reais, né, e vendeu agora por 12 milhões de reais. Então essas diferenças aí, esses prejuízos, o Vasco vai ter que bancar lá para pagar o São Paulo. Complicadas as coisas do Vasco, não é verdade? Mas eu acho que é esse time. O que você achou do time? Eu acho que o time vai ser esse mesmo. É isso. Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, pedir para que você, se não for inscrito no canal, se inscreve aí, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, e também falar para você comentar aí com a gente o que você acha desse time que vai estrear no Carioca. Eu não achei o time assim horroroso, não. Acho que é um time que pode dar um caldo, dá para ganhar. Vai pegar só os times menores, né, no início do campeonato, então acho que dá para enfrentar e esperar o profissional chegar. Tem jogador que vai ser bom da gente ver, né? O Paulinho, os 2 zagueiros, né? Vai ser legal ver como é que tá o Estrela tá voltando de uma contusão também grave, né? Ver o GB jogando como titular absoluto ali, vai ser legal ver esse Bruno Lopes, pô, esse moleque é um raio na base,
base, o moleque joga muito, pô. Então vamos ver como é que ele se comporta já, começando um carioca, como um profissional. Interessante isso, vamos ver. Ao mesmo tempo temos a copinha lá pra gente acompanhar também, Zanocelo e outros nomes que estão surgindo na base do Vasco. O Vasco é um celeiro de craque mal aproveitado no profissional. A gente queima muito rápido o jogador. Vamos ver se dessa vez a gente consegue dar continuidade, né? E consegue aproveitar os frutos, né? Dessa base que é tão boa. A base do Vasco é uma base vitoriosa, uma base que ganha muitos títulos. Então que a gente consiga fazer desses ativos, né? Recursos financeiros para ajudar na continuidade da parte da vida financeira do clube. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã tem vídeo novamente, tá? De manhã já tem um vídeo aqui lançando aqui no vídeo no canal. Fiquem com Deus, um abraço, até o vídeo de amanhã e tchau.